Olá, queridos irmãos. Quero compartilhar com vocês hoje sobre um assunto. Um rei decretou em seu reino que não se falasse sobre morte. E um dia, dois de seus ministros estavam conversando justamente sobre esse assunto e não perceberam que o rei entrou na sala quietinho e ficou ali ouvindo a conversa. E eles falavam sobre a morte de um vizinho. E um deles, um dos ministros, disse: todos um dia iremos morrer. De repente eles olham ao lado e percebem o rei ali bravo, porque estavam transgredindo uma lei sua, e rapidamente eles disseram: bem, nem todos os homens vão morrer. Queridos, este assunto relata a preocupação de todo ser humano. Atualmente, nós temos números sobre a morte por causa do coronavírus que ultrapassam a casa dos 51 mil. E cada vez isso chega mais perto de nós, nos preocupa, nos inquieta. A morte é uma situação delicada que incomoda o ser humano, mas que todos nós temos que enfrentar, como disseram os ministros do rei. Todas as pessoas já pensaram sobre esse assunto ou pensam. Todas as pessoas irão passar por essa situação mais cedo ou mais tarde. Mas, como eu disse antes, muitas pessoas não querem nem ouvir falar sobre isso. Por quê? Devido a tantas interpretações sobre esse assunto. Mas a inquietação maior é: o que será que vai acontecer depois da morte? Por que temos que morrer? Será que sempre foi assim? Quando Deus criou o ser humano, Ele nos criou para se relacionar conosco. Nos colocou como mordomos da sua criação. O homem tinha toda a regalia dentro do jardim. O seu trabalho não era cansativo, porque Deus concedia tudo o que ele precisava. O Criador fez apenas uma objeção: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem e a mulher foram enganados pelo diabo, com a cobiça de serem iguais a Deus, de serem conhecedores de todas as coisas, e se esqueceram por alguns instantes da única objeção que Deus fez. Acharam melhor deixar de lado tudo o que Deus dava e seguir o seu próprio caminho, a cobiça dos seus corações. Quando eles se entregaram a esse desejo, quando comeram do fruto, quando desobedeceram a Deus, caíram em si e perceberam que estavam nus. Antes, eles não tinham vergonha um do outro, nem de Deus. Eram santos, não havia maldade em seus corações. Mas a maldade, a partir do momento da desobediência, invade a vida do ser humano e nos separa de Deus. Antes, o ser humano não teria morte, mas depois, não só a morte física, como também a pior morte, que é a separação de Deus. Devido à desobediência, todos temos que enfrentar um caos, o desequilíbrio da criação, a morte e a separação de Deus, conforme Romanos 5, versículo 12. Mas será que vai ser sempre assim? Estamos nós perdidos para sempre? Deus, em sua infinita bondade, nos prometeu reconciliar novamente. E mesmo que nós continuemos afastados, seguindo os nossos próprios caminhos, cometendo maldades, Deus não desistiu da sua criação, não desistiu de nós. Como poderíamos nos reconciliar novamente com Deus? Como poderíamos retornar àquele relacionamento especial que tínhamos antes lá no jardim, de pai para filho? Nada que o ser humano faça pode restaurar essa comunhão. A maldade está dentro de nós. E até nós tentamos nos aproximar de Deus novamente.
tentamos construir uma torre para chegar até Deus, conforme está relatado em Gênesis capítulo 11. Tentamos de todas as formas negociar com Deus, por meio de uma religiosidade, de observância de leis, de ritos, mas nada aquieta nosso coração diante desse assunto sobre a morte. Então Deus se compadece de nós. Ele enviou seu Filho, tomou sobre si a nossa dívida e pagou a dívida para Ele mesmo, com seu Filho, quando Cristo morreu na cruz de uma vez por todas. Espera aí. Isso quer dizer que nós temos uma chance. Cristo, o Filho de Deus, diz o seguinte: porque eu vivo, vocês também viverão. Com essas palavras, Cristo encoraja a nós, nos mostra que a vida não acaba para aqueles que creem nele, na sua morte e ressurreição por nós. Quando Cristo morreu na cruz, ele nos aproximou novamente de Deus. Com ele foram pagas todas as dívidas e, crendo nisso, nós estaremos livres da morte eterna. Mas como assim? Os cristãos também morrem. E a gente não vê um cristão andando por aí ao lado de Deus. É verdade. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, que ele morreu em seu lugar e pagou pelos nossos pecados, não vive mais com dúvida sobre a morte. Ele sabe que Cristo venceu e que a morte física é apenas um passo para ser dado para a vida eterna. Enquanto estamos aqui neste mundo, somos consolados pelo Espírito Santo de Deus, o qual ninguém pode ver, mas sentir. Após a morte física, então deixaremos este mundo e passaremos a nos relacionar pessoalmente com Deus. Quando Cristo ressuscitou, ele não trouxe só vida para si novamente, mas para nós também. E a promessa dele é que ele prepararia um lugar no céu para todos nós, conforme está relatado em João 14, versículo 2. Por isso, somos chamados a crermos no que Cristo fez por nós. A partir do momento que compreendemos isso, não temos medo da morte. Que Deus nos conceda fé para crermos na obra de Cristo. Ele nos garante e diz: porque eu vivo, vocês também viverão. Amém.